É uma greve sem custo, só tem vantagens. Mas eu gostei da intervenção da Eunice, porque justamente o meu texto foi provocador e era um pouco a intenção do texto. Não é? Eu realmente acho, tenho muitas dúvidas em que medida se o sindicalismo de funcionários, nessas condições, um sindicalismo que quando faz greve não atinge o lado contrário, não é claro, não é, isso não existe no outro sindicato. A greve é para atingir o patronato e se baseia num mecanismo muito simples. Eu causo mais prejuízo a vocês se não atenderem às nossas reivindicações do que se atenderem. Então, a greve causa tal prejuízo para a empresa que eles preferem, acham que é conveniente, atender às reivindicações dos trabalhadores negociando. Isso já está mais ou menos institucionalizado. Agora, no lado do sindicalismo do setor público, um sindicalismo corporativo, esse que é interessante, como é que isso se mantém? E que não precisa do apoio direto dos trabalhadores. Ele assumiu ser porta-voz, ele é o porta-voz oficial dos trabalhadores. E no caso da greve do funcionalismo público, ele pode fazer greve quando quiser. Em alguns setores, a greve passa absolutamente despercebida, como no caso dos professores, dos docentes. Em alguns setores, causa um prejuízo brutal para a população, mas para o usuário. O patrão não é afetado nessa greve. Qual é o futuro desse tipo de sindicalismo? Eu entendo que um mecanismo que faça com que ele continue e deva aumentar é que ele serve uma liderança, cria um novo sindicato. Se tudo correr mal, não for muito, ou melhor, se não correr muito bem, ele vive do sindicato. Não, deixa de trabalhar, que para muita gente é desagradável. E há muitos trabalhos que são desagradáveis. Agora, se tudo correr bem, ele pode chegar a deputado. Vocês riem, mas é um pouco risível, mas corresponde exatamente à realidade. O Lula pulou do sindicato para deputado federal, sem nunca ter ocupado nenhum outro posto. O Vicentinho fez a mesma coisa, o Meneghel é a mesma coisa. Não é? Eu acabei de fazer um grande levantamento baseado, levantamento que diz respeito à atual Câmara de Deputados, são 513 deputados. Instigado por uma questão básica. Como é que pessoas que não têm recursos chegam num país que os partidos são fracos, como é que eles chegam à Câmara Federal direto? Então, eu fui olhando quais são os trunfos dos ricos, separei um grupo dos ricos e um grupo dos pobres. Pobres que têm menos, declararam patrimônio inferior a 100 mil reais. Não é muito. E encontrei vários dirigentes sindicais. Fulano de tal, foi presidente do sindicato não sei de onde. Daí ele chega a vereador, depois, mas muitos deles já vão direto para a Câmara Federal. Por isso eu acho que essa estrutura sindical encontra um estímulo, além da força da inerva, da inércia de milhões, eu acho que já são milhões, talvez o Erickson saiba mais do que eu, que vive em torno do sindicato, como advogados, funcionários, etc. Essa estrutura não acaba tão cedo. E ela atende a interesses específicos extremamente importantes. Eu depois falaria só sobre a parte política. Tá bom. Muito obrigado, professor Leôncio. Então, nós vamos passar agora à etapa seguinte. Quero convidar as professoras Raquel Meneghello, Maria do Socorro Braga, que vão comentar propriamente os trabalhos e a obra do professor Leôncio no que diz respeito ao sistema político. E, na sequência, nós vamos ouvir a intervenção do professor Otaviano De Fiore, foi colega do Leôncio e parceiro em alguns dos trabalhos que o Leôncio realizou, e teremos o encerramento a ser feito pelo professor Fernando Henrique Cardoso, o nosso ex-presidente. Então, por favor, Raquel Meneghello. Sim, Raquel, só uma antes de passar, a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, Maria Arminda do Nascimento Arruda, manda uma saudação ao professor Leôncio, se desculpa por estar numa reunião com o reitor, mas pede-me que faça essa informação durante a sessão. Raquel. Bom, boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, eu agradeço ao NUPS, e especialmente ao Moisés, pelo prazer e pelo privilégio, grande privilégio, de fazer parte ativa dessa homenagem ao professor Leôncio. O Leôncio não é apenas autor de uma bibliografia obrigatória para nós que estudamos partidos brasileiros e para grupos de pesquisas deste campo de conhecimento, mas ele é também um intelectual ativo, alguém já disse isso aqui, intelectual público, polêmico, presente nos debates sobre a política nacional, internacional também, mas sobre a política nacional sobretudo. E, particularmente, ainda é um prazer homenageá-lo, não apenas porque ele continua sendo parte da minha referência de formação e de produção científica, mas por eu ter tido o privilégio de ser sua parceira de curso na Unicamp, no curso de Teoria dos Partidos Políticos, ter sido sua colega das reuniões intermináveis do departamento na Unicamp de Ciência Política, e pelas horas de conversa que nós tínhamos, continuamos tendo por telefone sobre o assunto do qual nós mais divergimos, que é a natureza e as mudanças do PT e o governo do PT. Então é um prazer e um privilégio estar aqui nessa homenagem ao professor. Bom, depois do convite recebido pelo Moisés e pelo próprio professor Leôncio, e a partir do texto apresentado pelo Leôncio, essa homenagem que todos nós tivemos acesso, eu fiz uma intensiva viagem nessas últimas semanas sobre os seus principais trabalhos da área de partidos. Voltei a ler os principais trechos de todos eles, e eu saio dessa viagem intensiva afirmando, categoricamente, inclusive, que Leôncio criou parâmetros e orientações para a análise dos partidos brasileiros, imprescindíveis e básicos para os pesquisadores desse campo. Tem orientações ali e referências que começaram nos seus primeiros trabalhos, quando você fala que faz a passagem da ponte da sociologia do trabalho ali, da coisa do sindicalismo, para o campo da sociologia política dos partidos. Nessas minhas referências ao trabalho do professor Leôncio, eu tomei a liberdade de adicionar uma informação. Nós tivemos acesso ao seu texto, na verdade ele é o texto que nos deveria orientar para fazer os comentários, mas você se esquece de registrar ali uma coisa importantíssima, né? Você não registra no seu texto um dos seus mais referenciados trabalhos, e alguém já mencionou aqui, acho que a Maria Rina mencionou aqui, que é o Quem é Quem na Constituinte, publicado em 87. Primeira pesquisa sobre a classe política do período democrático. Nós não sabíamos nada da classe política eleita no primeiro momento da transformação do nosso regime. E se nós tomássemos a importância de um trabalho acadêmico pelo volume de vezes em que ele é citado por pesquisadores e alunos da área, esse trabalho estaria certamente nas posições de ponta. Não há uma tese, uma dissertação, uma monografia de graduação que trabalhe nesse campo que não cite o seu trabalho. Então, eu tomei a liberdade de trazer para o seu texto a sua referência do Quem é Quem na Constituinte. Ele foi realizado e publicado no início desse novo período de democratização. O livro mostra, através de uma pesquisa empírica e documental, quem eram os senhores deputados que conduziriam os trabalhos da nova Constituição, de onde eles vinham, que setores da sociedade brasileira representavam, como se posicionavam, enfim, nas mãos de quem o futuro da organização da nossa democracia estava posto. Então, você é o primeiro que nos mostra isso e virou referência para nós. Posso pedir um copo d'água, por favor? Desculpe. Essa pesquisa foi a primeira a definir parâmetros, inclusive, para entender a composição dos então novos partidos, as referências ideológicas e os posicionamentos da classe política, que você operacionalizou em opiniões sobre o papel do Estado na economia, sobre a reforma agrária e sobre o papel do capital estrangeiro, que procuravam, então, traduzir os posicionamentos à esquerda e à direita, que é um assunto sempre polêmico entre nós, pesquisadores. Depois desse seu trabalho, vieram trabalhos como o da Maria Dalva Quinzo, Trabalhando a Constituinte, veio uma reflexão muito importante para entender a direita, da própria Maria do Carmo Campelo, todas essas reflexões utilizando como parâmetros essas referências que você inicialmente coloca ali como possíveis indicadores dos posicionamentos que a nossa democracia teria como observar o movimento da classe política. Bom, de toda forma, a pesquisa do Leôncio já nos revelava, portanto, com esse trabalho, como os ventos da democratização alterariam comportamentos da nossa direita, então acomodada em partidos e na dinâmica eleitoral, sob o manto da conciliação que marca a nossa vida política, e citando o próprio autor, aspas,
A julgar pela autodefinição política dos deputados, o Brasil seria um país sem direito. Fecha aspas. Para além da revelação, ou das revelações sobre nossa primeira classe política eleita no novo regime, esse trabalho, além disso, indiretamente fundaria grupos de pesquisa sobre a composição das elites políticas de inspiração sociológica, ou, como o próprio Leôncio prefere chamar em seu texto, de sociologia política. Hoje há grupos e universidades brasileiras, eu cito aqui apenas um, sem querer causar injustiça com os demais, o da Federal do Paraná, que é um grupo consolidado sobre elites políticas e que tem, no trabalho do Leôncio, a grande referência do trabalho dos seus alunos e pesquisadores. Bom, aí o Leôncio passa para a sociologia política, ele mesmo chama dessa maneira esse novo campo em que ele faz aí incursões. A preocupação, eu entendo que, do Leôncio em entender a composição social dos atores políticos, já estava declarada no estudo sobre o PCB, elaborado anos antes. Já foi mencionado aqui esse trabalho, acho que pela própria Maria Hermínia. Esse rico trabalho, no entanto, tem uma natureza distinta, fundado em pesquisa histórica, documental, entrevistas e uma análise cuidadosa dos processos histórico-políticos que orientaram os passos da construção da esquerda comunista no Brasil. Este trabalho definiu-se um brilhante estudo de organização partidária, sobre as linhas de poder, sobre o papel das lideranças, sobre as estratégias de construção do partido, que é o tipo de abordagem que o campo de estudo sobre partidos aqui no país ainda mostra lacunas, e eu creio que este é um dos principais trabalhos que marcam a incursão sobre esse tipo de abordagem. No entanto, sua inspiração foi mesmo tomada pelo interesse no perfil das nossas elites políticas, sobretudo aquelas que emergiam como novidade no sistema político brasileiro. Creio que é essa a inspiração que o leva a estudar a composição das lideranças, a composição social das lideranças petistas, no período ainda inicial do partido, na busca de investigar até onde aquela novidade chegava e, na sua visão, eu creio, se era de fato novidade. Aqui eu sou obrigada a provocá-lo um pouquinho. Às vezes eu creio que em todas as reflexões do Leôncio sobre o PT e as suas críticas, bastante fundadas, né, em pesquisa, como é o caso deste trabalho de 90, publicado em 90, sobre a classe política petista, às vezes eu acho que tem um desejo muito grande do Leôncio de querer que esse partido de fato tivesse sido popular e que tivesse vindo de bases populares e desse conta de uma proposta revolucionária. Acho que a sua trajetória de esquerda ainda traz a um rabinho, uma herança, na qual ele busca procurar isso nessa discussão. E, enfim, a evidência depois o rebate, mas, de qualquer maneira, aqui vai a provocação sobre o porquê dessa crítica àquela que deveria ser, no meu modo de ver, a consideração da novidade do PT. Bom, seguindo o registro teórico da sociologia política ainda, nas suas obras seguintes, novas questões de análise foram colocadas para a classe política do país. Nos dois livros que o Leôncio enfatiza, né, Os Partidos, Ideologias e Composição Social, e as mudanças na classe política, sua preocupação central é claramente entender alguns dos contornos da democracia que veio se estabelecendo no país, sua capacidade representativa, a qualidade dos partidos e do sistema partidário. E contra boa parte da literatura sobre partidos brasileiros, tanto a literatura nacional quanto os nossos colegas brasilianistas, contra a tese da fragilidade dos partidos, o Leôncio aponta, nos seus dois livros, que os partidos brasileiros, de fato, representam alguma coisa. No livro publicado em 2002, Partidos, Ideologia e Composição Social e Mudanças, ele realiza um levantamento socioocupacional de bancadas dos eleitos da Câmara de Deputados de 98, notadamente os 6 principais partidos. E ali a ideia é identificar, primeiro, se existe uma composição característica de cada agremiação. E, segundo, verificar se essa composição está de acordo com a posição do partido no espectro ideológico. Eu uso